Os direitos políticos são as ferramentas que nós possuímos para exercer o governo. Como assim? Se a gente recordar o primeiro artigo da Constituição, nós vamos ver que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Se todo o poder é do povo, quer dizer que o povo é que governa. Como que o povo governa? Através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Mas como efetivamente que o povo irá fazer isso? Eleger representantes para representá-lo e agir diretamente. Existem ferramentas para fazer isso. Ferramentas políticas. São os famosos direitos políticos, as ferramentas com que o povo vai exercer o governo, seja através da escolha dos seus representantes, seja diretamente nos termos da Constituição. Estão aí os principais direitos políticos, não são todos. Existem outros espalhados pelo texto da Constituição, mas esses são os relevantes para o seu concurso, de acordo com o seu edital. Muito bem. Então vejam, nós temos o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei como as principais ferramentas de exercício do poder pelo povo, de exercício da democracia, as principais ferramentas políticas, os principais direitos políticos, não excluindo outros que vocês não serão questionados, como, por exemplo, ação popular é um exemplo de direito político, mas não está aí. Está lá no artigo 5º, nós já passamos, na verdade, pela ação popular. Muito bem. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Em primeiro lugar, o que é o sufrágio? O sufrágio é exatamente essa possibilidade, ou melhor dizendo, esse direito, essa prerrogativa que os cidadãos possuem de governar, participar do governo, escolhendo candidatos, fiscalizando a atuação desses candidatos, trabalhando em conjunto com esses candidatos. Então, todo o envolvimento da parcela do povo que usufrui dos direitos políticos, ou seja, os cidadãos, todo o envolvimento dos cidadãos com o governo, nós chamamos de sufrágio. Dentro de uma perspectiva de razoabilidade, o sufrágio é universal. Se o sufrágio é universal, quer dizer que todos vão participar do contexto político, mas dentro de um critério de razoabilidade. Não é razoável que estrangeiros participem aqui na República Federativa do Brasil do governo. Não é razoável que menores de 16 anos, porque não alcançaram ainda o auge da sua maturidade, venham participar efetivamente do governo. Muito bem. Então nós temos que o sufrágio, dentro de um critério de razoabilidade, é exercido por todos, de maneira universal. Quem é que efetivamente é a parcela razoável para exercer o sufrágio? Os cidadãos. Muito bem. Vejam só, o voto é uma das formas de exercício do sufrágio. Existem outras, como a ação popular, iniciativa popular de lei. Então o sufrágio nem sempre vai ser só através do voto. E o voto vai ser sempre sufrágio? Não. Existem muitas coisas que são votadas, como o síndico do seu prédio, etc. e tal, que não são sufrágio. Muito bem. Então, isso para que a gente possa compreender essa diferença básica do sufrágio e do voto. Quanto ao voto, nós temos que o voto foi blindado como cláusula pétrea nesse sentido. Então, o artigo 60, ele vai, lá no seu parágrafo 4º, elencar o voto como uma de suas cláusulas pétreas. Aquilo na Constituição que nós não podemos modificar para piorar, para retirar. O que foi blindado? O voto direto. Alguém já votou por você? Você já passou procuração para votar
para alguém votar em seu nome? Não tem como, vota direto. Secreto, vocês ficaram sabendo que teve um determinado local no nosso país em que traficantes estavam exigindo que as pessoas, na hora de votar, filmassem em quem elas estavam votando e comprovassem para o traficante que votou em quem ele mandou? O que os juízes eleitorais do local fizeram? Começaram a fazer varredura eletrônica e ninguém podia entrar com equipamento mais eletrônico para garantir o voto como secreto. Universal, já vimos, dentro de um critério de razoabilidade todos votam. Periódico, alternância de poder. Periodicidade dos mandatos. A gente não vota uma vez e a pessoa fica de maneira vitalícia. Não, de 4 em 4 anos nós estamos escolhendo, no máximo 8 anos para senador. Muito bem. Plebiscito e referendo, qual é a diferença? Vejam que simples. A letra P no alfabeto vem antes da letra R. Plebiscito é quando nós consultamos antes alguma modificação administrativa, legislativa, constitucional. Referendo é quando nós consultamos depois. O único plebiscito que eu tenho notícia foi quando foi consultado em 1993 se a gente queria mudar de república para monarquia e de presidencialismo para parlamentarismo. Respondemos não. Muito bem. Foi uma consulta antes. Referendo, 2005, desarmamento. Estatuto de Desarmamento veio com um dispositivo falando no total desarmamento da população. Só que para isso acontecer, a população teria que ratificar através de um referendo, que é quando a consulta é posterior. E a população disse não. Então não foi feito o completo desarmamento. A letra P vem antes da letra R no alfabeto. Daí que o plebiscito é quando se consulta antes e o referendo quando se consulta depois. Claro que eu estou dizendo isso como uma maneira didática para que você possa guardar na sua prova que plebiscito é antes, referendo depois, porque a letra P vem antes da letra R no alfabeto. Muito bem. Não é obrigatório fazer plebiscito e referendo, não. Mas se fizer, é obrigado a seguir o resultado. O plebiscito que está se fazendo nesse estado, em que está esses 2 estados novos que estão se formando na nossa República Federativa do Brasil, não é o caso de conversar sobre ele, porque é um caso à parte que é estudado na organização do Estado. Muito bem.